Bom, estamos aqui já aguardando mais 2 minutos o nosso convidado de hoje. Eu estou vendo aqui a Rosana Varela, muito obrigado. A Gabriele Sanz, Botânica Mineral Espírito Santo. Olha, deve ter alguém aí da Turquia. Vander, daqui a pouquinho, mais 2 minutos. A Carla, muito obrigado aí pela participação de vocês, a Thaís, a Paty. Então, o assunto hoje é ozonioterapia e a pessoa que vai falar com vocês sobre ozonioterapia hoje é um pioneiro da ozonioterapia estética no Brasil, um médico nutrólogo conceituado. Nós estamos aqui aguardando a entrada dele, mais alguns minutinhos. Agradeço aí a Carla, a Leila, a Keila, a Nani, a Ilma de Souza, a Dani Carvalho. Agradeço aqui, tem alguém aqui que me parece que é da Turquia, mas será que fala português? Tem muitos amigos na Turquia, em Portugal, Alemanha, Estados Unidos, mais de 30 países a Botânica Mineral presente, estética, Vila Mariana entrou, a Dani também. A Keila de novo, a Kátia, a Lei, muito obrigado. O tema de hoje é ozonioterapia. Muitas perguntas chegaram, muitas perguntas. Eu acredito que 1 hora não vai ser suficiente para a gente tratar de todos esses assuntos relacionados à ozonioterapia. A gente está aguardando a participação do nosso convidado de hoje, que é o Dr. Luiz Felipe Mendes Caquete. Já entrou, estou vendo que ele já está aqui conosco. Estou aqui vendo também a minha esposa Mariana, um grande beijo. A Jéssica, muito obrigado pela sua participação. Deixa eu colocar aqui o Dr. Caquete com a gente, mais alguns instantes. Está entrando aqui conosco para falar sobre ozonioterapia. Ozonioterapia, um tema tão polêmico. Tudo bem, doutor Caquete? Ô, meu amigo, boa noite. Que bom estar com você de novo aqui. Tudo bem. Bom, estamos aqui hoje com um tema... Recebemos muitas perguntas sobre ozonioterapia. Deixa eu até arrumar aqui um pouquinho a tela. Você já viu minha cara de alegria, né? Vai falar de ozônio, eu já estou com sorriso daqui até aqui, né? Pois é, mas eu acho que a quantidade de perguntas foi muito. Nós não vamos conseguir responder todas essas perguntas em 1 hora. Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Felipe Mendes Caquete, que é um médico nutrólogo, referência mundial em ozonioterapia, sistêmica e desportiva e pioneiro da ozonioterapia estética no Brasil. Para quem não sabe, está aqui o pioneiro da ozonioterapia estética no Brasil. Também é um palestrante e professor internacional. Seja muito bem-vindo, doutor Caquete. Obrigado, meu irmão. Não consigo te chamar de outra forma. Eu fico muito honrado com os teus convites e já me coloco à disposição. Se não der tempo de falar nessa live, semana que vem, se quiser fazer o tema de ozônio de novo, eu estou aqui de novo para a gente conversar, se não der tempo. Netão, obrigado. O Neto está agradecendo, o craque Neto aqui por hoje. A gente passou a tarde junto. Ele é um grande fã da ozonioterapia. E eu vou te falar, Ale, que as aparências enganam. O Neto é um dos caras mais caridosos, carinhosos e inteligentes que eu já conheci na minha vida. A gente olha na televisão, parece ser um cara bravo, mas ele é uma das melhores pessoas que eu conheci e um grande apoiador da ozonioterapia, Ale. E para mim é uma honra estar aqui com você de novo para a gente falar desse tema que eu tanto amo. Poxa, então eu quero deixar aqui meu muito obrigado, e é uma honra estar aqui com o Neto, né, assistindo essa live. Você já até me falou dele em outros momentos, que é uma pessoa muito carismática, muito caridosa. Quem vê cara não vê coração. Isso, essa é a frase. Quem vê cara...
não vê coração. O coração do Neto não cabe nele, nem na Band, nem no Brasil. O cara é fora de série mesmo, Ale. Poxa, que bacana. Pois é, eu tô vendo que tem muitas perguntas, eu não sei por onde que eu começo para falar sobre ozonioterapia, que é um tema muito amplo, mas eu acho que a primeira pergunta são quais são os benefícios da ozonioterapia na estética? Olha, Lê, se eu estiver me alongando muito, você pode me contar com o maior prazer, porque a ozônio é um tema que eu posso ficar a vida inteira falando, que é o meu quintal 100%. A ozonioterapia na medicina estética, ela surgiu na Academia Kosheleva, na Rússia, onde eles estavam em 2009 para 2010, com 12 mil tratamentos já concretizados na ozonioterapia estética. Nessa mesma época, eu me interessava muito pela ozonioterapia, não só sistêmica, mas pela parte estética, por saber dos benefícios do ozônio e o que ele trazia no subcutâneo, na parte de baixo da pele. E eu, como fui um paciente, né, além de médico, fui um paciente, uma pessoa que pesou 150 quilos, eu tinha muita dificuldade com a questão das peles sobrando. Isso me incomodava. E naquele momento eu não queria passar por nenhum tipo de cirurgia, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais a fundo a questão da estética. Tive a oportunidade tenho vários amigos na Itália, na Espanha, e ter contato com pessoas que já tinham uma certa experiência estética. Mas a grande experiência que eu tive em contato foi na Rússia mesmo. Não fui até lá, tive contato por trabalhos, por call, por vídeo. E eu comecei a trabalhar com ozonioterapia estética aqui, dentro dos preceitos fisiológicos do ozônio. E aí, Ale, eu comecei a entender que a ozonioterapia, como muita gente está vendendo por aí, infelizmente, sem conhecimento, né? Eu acho que o ozônio a gente leva um tempo para amadurecer. Ozonioterapia, por exemplo, como ele funciona na estética, o ozônio não queima a gordura. A última coisa que o ozônio vai fazer é um efeito lipolítico, como pregam, né? E alguns trabalhos científicos e revisões que eu pude ter a honra de fazer parte em relação ao ozônio estético, eu comecei a perceber que o ozônio, ele nada mais é do que aquela comparação que nós fazemos na escola. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Na verdade, os dois têm o mesmo peso. A diferença é o espaço que eles ocupam. Então, a ozonioterapia, ela melhora a compactação do tecido, da gordura, né? Ela melhora novos vasos para aquele tecido gorduroso, fazendo com que chegue nutrientes, com que a gente possa mobilizar, usar essa gordura para ser queimada no exercício físico. O aumento da enzima superóxido dismutase, que é a enzima antioxidante mais potente do planeta Terra, através da ozonioterapia, protege a produção do colágeno ou delonga a vida do colágeno para que ele não seja degradado pelos radicais livres, entre outras coisas. Então, os efeitos benéficos da ozonioterapia vão além do que um gásinho que eu coloco, eu saio falando, ozônio. Não é assim. No entanto, que existem suplementos e medicações que potencializam o efeito estético do ozônio e outros que atrasam ou anulam. Você não poderia falar mais? Eu coloquei aqui, acho que todo mundo deve estar curioso, quando você fala que o ozônio ele não tem um efeito lipolítico, como muitos pregam por aí dentro da ozonioterapia estética. É isso mesmo? Ale, vamos entender uma coisa. Eu vou fazer uma comparação muito simplória com a ozonioterapia sistêmica. E o que é isso para quem não conhece? Eu vou dar um exemplo da grande autohemoterapia, que é você pega um acesso venoso, uma veia do paciente, igual ele fosse tomar um soro no pronto-socorro, para a pessoa entender. Tira-se 100 ml de sangue, esse sangue vai para uma bolsa e ele recebe ozônio, dentro dessa bolsa recebe ozônio, o sangue é homogeneizado, misturado delicadamente com ozônio, e ali dentro formam os ozonídeos. Bom, vamos parar por aí. Se o ozônio tivesse esse efeito lipolítico, eu começaria a degradar moléculas de gordura. Essas moléculas de gordura, Ale, que andam na corrente sanguínea, elas não andam naquele sangue que está ali na bolsa, o mesmo que estava na corrente sanguínea da pessoa, tá?
a gordura ela não anda na corrente sanguínea sozinha. Ela é levada pelo motoboy da gordura, que leva essa gordura na corrente sanguínea. Senão a gente faria entupimentos nas artérias, que a gente chama de trombose gordurosa. Então, se o ozônio tivesse esse efeito de lipolítico, a grande autohemoterapia mataria as pessoas. Tá? Então, assim, todas as células do corpo, uma outra comparação, todas as células do corpo humano, elas são feitas por uma bicamada, uma camada dupla de lipídio. Por isso que chama bicamada lipídica. Se o ozônio fizesse isso, quando eu fizesse um ozônio numa articulação, se eu fizesse um ozônio para uma questão muscular no meu paciente, eu mataria as células dele. E a célula de gordura não é diferente. Todas as células do corpo humano, inclusive as células gordurosas, elas são protegidas por ácidos graxos poliinsaturados ao redor, principalmente ômega 3 e ômega 6. Elas são protegidas por albumina e antioxidantes, que as protegem, inclusive, do efeito oxidante do ozônio. Tá? Então, meu amigo, lipólise no ozônio é muito difícil de se fazer. E não é esse o mecanismo no qual leva a melhor estética do paciente. Bom, você falou no término da primeira pergunta sobre a questão do efeito dele com determinados produtos. Você pode falar mais sobre o efeito do ozônio com determinados produtos? E eu sei que você tem assunto aí para muito tempo. Então, na verdade, Ale, é o seguinte, só para as pessoas entenderem, não sei se o pessoal está conseguindo entender legal, estou tentando explicar, porque realmente a bioquímica ela é complexa. O ozônio, ele é o terceiro maior oxidante do planeta Terra. E motivo pelo qual é muito difícil para um colega, principalmente na área, em qualquer área da saúde, que a pessoa não tem um apreço pela bioquímica, tem apreço por outras questões, que a gente consiga entrar no mesmo mundinho ali e entender. Mas eu vou tentar ser bem simplório. O ozônio, ele é o terceiro maior oxidante do planeta. Então, ele faz oxidação em algumas coisas. O fato é, o que faz o ozônio funcionar na célula não é o próprio ozônio, são os mensageiros do ozônio, que nós chamamos de ozonídeos, tá? Para esses ozonídeos serem formados, o ozônio tem que oxidar alguma coisa. E ele oxida normalmente os ácidos graxos poliinsaturados, que nós chamamos carinhosamente de PUFAs. Legal. O fato é, se eu tiver uma grande quantidade de antioxidante na corrente sanguínea, e o ozônio é um oxidante, esse antioxidante funciona como efeito tampão no ozônio. Então ele doa elétrons para o ozônio que você injetou no paciente, automaticamente eu neutralizo o ozônio, eu não faço o mensageiro dele, chamado ozonídeo. Tem até aí uma perguntando o que é ozonídeo. Ozonídeo é o mensageiro do ozônio. É a molécula biologicamente ativa que tem os efeitos biológicos do ozônio. E essas moléculas não são formadas num ambiente que tem muito, por exemplo, antioxidante. O que eu quero? Vou dar um exemplo. Astaxantina, que para mim é o ó concurso dos antioxidantes. Se eu tomar a astaxantina, no mesmo dia que eu fizer a ozonioterapia, a minha sessão de ozonioterapia é praticamente nula, dependendo da concentração e da dose que eu usar. Porém, você fazer a ozonioterapia e na sua fase de recuperação pós-ozônio, aquele treinamento que ele fez na célula, gera alguns compostos que a célula libera. E aí eu usar a astaxantina 1 a 2 dias após, eu potencializo a recuperação do meu paciente e eu deixo mais rápido preocupado para fazer, por exemplo, a próxima sessão de ozônio. Assim como a Horto Emagrecer perguntou, a vitamina C idem. A vitamina C não deve ser feita antes do ozônio, mas ela pode recomendar ser feita após a ozonioterapia. Então, Ale, essas reconciliações suplementares, elas são a chave para o bom efeito da ozonioterapia. Né? Desde que a gente começou as lives, eu tomei a liberdade, por uma questão de carinho, nada comercial, que aqui nosso papo é por carinho, por curar pessoas mesmo. Eu dei uma olhada no catálogo da Botânica Mineral e realmente a linha de suplementos é incrível. Incrível porque a gente consegue reconciliar ela com a ozonioterapia para ser promotora para o ozônio e também para depois fazer a recuperação do ozônio. Mas se não souber fazer isso, você anula o efeito da ozonioterapia. Muito interessante essa questão da astaxantina.
Vale para outros antioxidantes também, não? Vale, eu peguei a astaxantina porque acho que, se não me engano, na última, o antepenúltima live, nós falamos bastante da astaxantina e ela realmente é um antioxidante incrível. Mas vale, Ale, vale para glutationa, vale para vitamina C, vale para ácido alfa-lipoico, vale para resveratrol, entre outros, tá? E um fato é, por exemplo, vou até tomar 2 minutinhos aqui da explicação. À vontade. Quando você começa a ativar pelo ozônio uma via na célula, que mais para frente eu posso explicar com mais detalhe, que ela começa a sintetizar, quer dizer, através de um sistema que nós temos, a gente começa a fazer mais enzimas antioxidantes, principalmente a superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Essas 3 enzimas, elas só funcionam bem, ou principalmente a glutationa, ela só se recicla para ser apta a fazer a limpeza da célula de novo com alguns suplementos, como zinco, magnésio, selênio, ferro, cobre. Posso ficar o dia aqui falando glicina, N-acetilcisteína, nicotinamida, riboflavina e por aí vai. Então, assim, se eu não tiver este estoque, essas enzimas não trabalham bem ou não se reciclam. E por mais que eu faça a ozonioterapia, se o paciente tiver uma desnutrição na matrix celular, que é aquele campo que está ao redor das células que a gente não consegue dosar, normalmente no exame de sangue, ele para de responder ao ozônio, o efeito dele é extremamente mais baixo do que o outro que está bem nutrido. Eu falei rapidamente, gente, não para vocês assustarem, é mais para vocês verem a complexidade que é fazer a ozonioterapia de qualquer forma, né? Então, quando se fala em redução de medida por ozonioterapia, que a beber a água ozonizada auxilia na purificação da célula e ajuda no tratamento estético em cabine? A Dani perguntou isso. A Dani perguntou, Dani, posso já mandar ver? Posso responder? Poxa, fique à vontade. Dani, gratidão pela tua pergunta. A água ozonizada é uma paixão para mim. Na verdade, eu me apaixonei pela água ozonizada através do Dr. Carlos Nogales, que para mim é o maior entendedor de água ozonizada do planeta Terra. Ele é um dos maiores odontólogos também do mundo, brasileiro, um dos maiores publicadores. Ele é honra do Brasil na ozonioterapia. E assim, eu aprendo muito com ele em relação à água ozonizada. E a água ozonizada, ela pode ser ingerida? Primeiro, ela pode. Só que a gente tem que entender, gente, que a água ozonizada não é qualquer água, não. Não é a água que sai da sua torneira que você vai ozonizar. Tem que ser uma água, no mínimo, destilada. Melhor ainda se ela for multidestilada, que é conhecida como água para injeção. E melhor ainda se ela for uma água por osmose reversa. Para quem não conhece, a osmose reversa é o mecanismo no qual nós retiramos todos os minerais e tudo que tem na água e ela vira só H2O. Ponto. Sem o resto dos minerais. O fato é, eu preciso de um gerador de ozônio específico, um tempo para que essa água seja ozonizada e depois que essa água for ozonizada, ela também tem um tempo para ser consumida. Agora, ingerir esta água tem um limite. Por que um limite? Porque ela é uma água que ela não tem nada de osmolaridade, ela é uma água pura. Então ela te desidrata. Então, para cada 100 ml de água ozonizada que uma pessoa tomar, ela tem que tomar uma água, tem que tomar 1.500 ml de água com uma boa concentração de minerais para ter um balanço bom e não desidratar, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, a água ozonizada, ela tem efeitos muito mais gastrointestinais e no sistema de mucosa do que ainda avaliado sistêmico. O que eu quero dizer? Eu não consigo ainda tomar 100 ml de água e falar que eu vou ter uma melhor estética numa bananinha, numa silhueta, entendeu? Mas aquela paciente que ela é, por exemplo, inflamada do intestino, que ela tem uma disbiose ou ela tem uma gastrite crônica, essa paciente, a partir do momento que ela possa melhorar com água ozonizada este aparelho, ela também diminui fatores inflamatórios no sistema como um todo, e esses fatores inflamatórios, eles também são causadores, por exemplo, do fleimão, que é a celulite. Então, assim, pode ter uma ajuda, mas a gente não prescreve para este fim. Poxa,
Doutor Caquete, eu vou fazer a mesma pergunta, mas de uma outra forma, que eu acredito que isso ainda seja uma dúvida em relação à ozonoterapia estética. O ozônio reduz medida? O ozônio reduz medida? Se ele reduz medidas, trata a gordura, você já falou sobre a gordura localizada, mas ele reduz medidas ou não? Olha, Lê. Isso é uma lenda, é uma ficção? O ozônio feito de forma correta, ele não só reduz as medidas, como ele prepara o paciente para qualquer outro procedimento e melhora a eficácia e recuperação de outros procedimentos associados. Então, eu vou dar um exemplo que eu fucei aí nas coisas da botânica, eu dei uma olhada no Striort, por exemplo. Fantástico. Só que, assim, aquele processo inflamatório que é feito pelo Striort, para que a gente tenha a liberação de fatores de crescimento plaquetários, renovação, que é o que a gente quer na estria, principalmente na branca, que é a mais difícil, o ozônio ele modula isso de certa forma para que a inflamação seja precisa e aí isso aconteça de forma mais linear possível ao longo do tempo, porque todas as células ali estão reeducadas. Então ele não só reduz medida, como ele é preparatório ou recuperatório, depende de como ele é utilizado, de um protocolo como o Striort, por exemplo. O que o torna um coadjuvante, às vezes ator principal, mas na maioria das vezes coadjuvante, em várias outras terapias. O ozônio ele não exclui muitas as coisas, ele se soma às terapias. Então ele reduz medida, sim. E uma pessoa ali falou, ele emagrece? O ozônio não emagrece. Se você fizer a ozonioterapia local e subir uma balança e tal, não, mas as medidas elas se diminuem muito. Aqui é o pessoal perguntou, você falou do Striort, já entrou a associar ozônio com Striort. Eu acho que isso pode ter uma pergunta para um outro momento. Mas boa pergunta. Agora, o ozônio, você falou de questões gastrointestinais. Ele pode tratar gastrites? Então, ou eu estou falando uma grande bobagem? Não, você não está falando bobagem alguma. O primeiro trabalho publicado no sistema gastrointestinal para tratamento, principalmente de infecções do trato gastrointestinal, quando eu falo trato gastrointestinal, para quem não é da área da saúde, eu estou falando desde a boca, garganta, esôfago, estômago, intestino fino, grosso e a região anal, tá? O final do intestino é a região anal. O primeiro estudo foi feito com mais delongo, o melhor estudo, foi feito em Cuba, por uma grande amiga que eu amo de paixão, doutora Silvia Menendez, hoje que mora nos Estados Unidos, que foi a primeira pesquisadora e inventora do óleo ozonizado, tá? Que teve o nome em Cuba dado, na década de 70, de oleozon. E essa primeira pesquisa foi para tratar a giardíase, as micoses de boca, inclusive micose de unha, etc. E viu que os ozonídeos, os peróxidos presentes no óleo, eles tinham um efeito bactericida e fungicida muito interessantes. E, ao mesmo tempo, não agrediam a mucosa e tinham um efeito anti-inflamatório na mucosa. E, desde então, foi se estudando cada vez mais, não só o óleo ozonizado, como a água, e também as insuflações retais de ozônio, né, via retal, insuflação do gás via retal, para patologias, para doenças gastrointestinais. Tá? Então, se você está perguntando se melhora o estômago, eu vou dar um exemplo de uma doença grave, que pega desde a boca até o ânus, que é a doença de Crohn. A doença de Crohn, os pacientes respondem com melhora da inflamação na doença de Crohn, que é uma doença autoimune, melhora inclusive em biópsia intestinal, não excluindo o tratamento de base. Aquele paciente que já não é responsivo ao tratamento que ele faz. Eles melhoram em torno de 10 a 12 semanas com uma biópsia não mostrando mais inflamação do estômago e do colo. Então, falar em ozonioterapia, em tratamento do estômago e tratamento do intestino, não é loucura alguma, é uma realidade. Doutor Caquete, os produtos, quando se fala de um produto ozonizado, pegando o gancho dessa última citação que você fez, significa que aquele produto tem os ativos, tem o propósito ao qual ele ao qual ele é vendido.
Eu vou tentar ser um pouco mais específico. Vamos supor que você tem um produto no mercado para tratamento de rugas, linhas de expressão. E aí esse produto é um produto ozonizado. Significa que a única diferença é que ele vai oxidar parasitas, verme. Qual é essa diferença? A grande diferença, Ale, que é o grande segredo dos cremes ozonizados verdadeiros versus alguns que infelizmente a gente está vendo no mercado aí, que são cremes, na verdade, para dizer que tem ozônio, e pegar uma onda do ozônio, não a proposta de curar pessoas, eu falo isso tecnicamente de boca cheia, é que você precisa de uma certa concentração de peróxido para cada finalidade. O que eu quero dizer? Dependendo do índice de peróxidos, né, e do óleo que foi feito, que foi ozonizado, você vai ter um efeito mais fungicida, bactericida e virucida ou virustático, ou muito mais anti-inflamatório e propiciar a parte dermocosmética que a gente busca, tá? É difícil num óleo você excluir ele não ser antisséptico, o ozonídeo vai ser antisséptico, mas ele tem uma potência muito mais na parte de renovação da pele. O que muda nisso é a tecnologia. Por quê? Você pegar uma molécula de gordura e fazer essa molécula atravessar a barreira da pele e chegar ali intacta para fazer a ativação da mitocôndria, você precisa de uma nanotecnologia ou de uma tecnologia de grande qualidade. E o mais difícil, que as pessoas hoje em dia, infelizmente, acham que o ozônio é igual brincar de massinha, que você mistura uma coisa com outra, o verde com o amarelo da outra cor, sabe aquela coisa, você brinca de massinha. O ozônio e o óleo ozonizado, os ozonídeos presentes no óleo ozonizado, eles são extremamente oxidantes. Então, se você misturar com um aroma que é incompatível, você pode causar câncer ou uma reação alérgica. Se você misturar com um veículo que é incompatível, você pode causar reação alérgica ou queimadura. Diferentemente, se você tiver uma tecnologia correta, ele vai chegar no subcutâneo, ele vai passar epiderme, vai chegar na derme no subcutâneo, tendo as propriedades que a gente quer, que é de proteção do colágeno, renovação de elastina, né? Proliferação de fibroblasto, firmeza e densidade da pele e melhora da qualidade da pele. Agora, sim, precisa de muito carinho e muito estudo para fazer um creme ozonizado de qualidade. A maioria dos cremes do mercado são péssimos. Eu vejo gente, por exemplo, Ale, vendendo óleo, óleo de coco ozonizado. O óleo de coco não deve ser ozonizado. Existem óleos específicos para serem ozonizados. Daí eu já vejo que aquela pessoa está na onda para vender, né, o ozônio e, infelizmente, queimar a técnica. Você, falando esse tema sobre os produtos, é extremamente interessante. Eu queria puxar um outro tema polêmico também. O ozônio é uma terapia, pode-se considerar uma terapia bioxidativa. Ela é da família da bioxidativa, perfeito. O peróxido de hidrogênio, ele também não deixa de ser uma terapia bioxidativa. Qual a diferença do peróxido de hidrogênio estéril, estabilizado, como se usa na genuína prática médica ortomolecular, em relação ao ozônio? Quais as semelhanças e quais as diferenças? Perfeito. Nossa, eu adoro isso, tá? Uma bioquímica muito louca, mas eu gosto muito. Você perguntou uma coisa que eu amo. Dentro da formação dos ozonídeos, eu vou tentar explicar para as pessoas isso como o mensageiro, né, do ozônio. Eu tenho a formação de vários mensageiros. Cada mensageiro vai ter um nome. E esse mensageiro ele só surge dependendo da molécula que foi oxidada pelo ozônio. Respirem, eu vou explicar. Vamos dar um exemplo. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Se o ozônio ele oxidou uma molécula de ômega 3, ele vai gerar um ozonídeo lipídico, porque é gordura, derivado do ômega 3. Se ele oxidou um ômega 6, ele vai gerar um ozonídeo derivado do ômega 6. Beleza.
Normalmente, os ozonídeos feitos pela oxidação, quer dizer, pelo contato do ozônio com uma molécula de gordura, não a gordura localizada, são os ácidos graxos poliinsaturados que estão andando na corrente sanguínea ou estão ali em volta das células, eles geram esses ozonídeos lipídicos, tá? E eles são muito menos tóxicos e têm uma meia-vida muito grande. Quando eu faço uma água ozonizada, por exemplo, eu faço muito mais ozonídeo hidrofílico. É óbvio, é no meio aquoso, tá? O fato é, os ozonídeos hidrofílicos, um deles, que são um pouquinho mais tóxicos, é o peróxido. Tudo bem? Dentro da graduação dos mensageiros do ozônio, o peróxido também é feito através da oxidação do ozônio por uma molécula, através de uma molécula de gordura. O fato é, o peróxido ele é mais tóxico do que outros filhos do ozônio que são superiores ao peróxido e menos tóxicos, tá? Principalmente, a gente faz um ozonídeo que é o mais top que tem, chamado alfa-hidroxidroperóxido. É um outro tipo de peróxido, mais ativo do que o peróxido, menos tóxico do que o peróxido e que faz muito mais ativação de mitocôndria do que o próprio peróxido de hidrogênio. Tudo bem? Então, a diferença é toxicidade do peróxido em relação aos outros ozonídeos, apesar dele também poder ser um filhote do ozônio. A questão é, o peróxido ele é essencial para algumas questões, principalmente para a resposta inflamatória, principalmente para o sistema imune e para um tipo de célula de defesa chamado linfócito TCD8, que é o grande general que manda se atacar as primeiras bactérias e vírus que entram na corrente sanguínea, principalmente vírus. Então, falar que a ativação do peróxido melhora a resposta imune viral é uma grande verdade. Tudo bem? Então, assim, cada um tem a sua serventia, mas dentro de uma graduação existem outros tipos de peróxido que o ozônio faz que são mais potentes e menos nocivos. Isso não exclui o efeito que o próprio peróxido tem no sistema imune, como eu dei de exemplo. Não sei se eu fui claro. É muita coisa. Muito claro. E tem uma pergunta que chegou aqui, achei super interessante, sobre os riscos da ozonioterapia na estética. Quais os maiores riscos da ozonioterapia na estética? Olha, Leo, o maior risco da ozonioterapia na estética é ter alguém que não esteja capacitado apertando o êmbolo da seringa. Esse é o maior risco. Esse é o maior risco, porque o ozônio é uma molécula biocompatível. Eu falei brincando, mas é uma realidade. O ozônio ele é perigoso quando ele é iatrogênico, né? Quando ele é feito de forma incorreta. Então, a pessoa tem que ter habilitação para isso, principalmente na área dela, né? Ela tem que ter o conhecimento. Além de tudo, ela precisa de um bom gerador. O Dr. Velio Botti, italiano, pai da ozonioterapia, para quem não conhece, ele se chama Velio, V-E-L-O, Botti é B-O-C-C-I, é o maior publicador, ele tem os tratados de ozonioterapia. Eu tive o prazer de tomar um vinho com ele lá na Itália, e o Velio Botti, ele falava, um bom ozonioterapeuta com um gerador de ozônio ruim faz uma péssima ozonioterapia. Então, a gente tem, eu já falei duas coisas, técnica, preparo, um bom gerador de ozônio, conhecimento anatômico, conhecimento de bioquímica e fisiologia, porque o maior risco são embolias, se o cara pegar um acesso venoso sem saber, né? São punções arteriais, né? Erradas, eu peguei um quadro uma vez, vou te contar uma história, tá? Vou te contar uma história aqui. Uma vez chegou um caso aqui na clínica, um amigo meu me ligou desesperado, falou, Caquete, me ajuda, porque eu tô com uma paciente que não tá bem. Um profissional, não vou citar de qual área, fez ozonioterapia na casa dela, e ela tá com muita dor abdominal, porque fez ozonioterapia, ela fez a estética e fez um ozônio retal. E eu falei, cara, manda a paciente para cá. Ao examinar essa paciente,
eu verifiquei no exame físico que essa paciente tinha um sinal de que poderia estar com o abdômen agudo e que eu imaginei que tivesse rompido o intestino dela. O fato é, essa paciente rompeu o intestino fazendo ozonioterapia retal e eu mandei ela para o hospital, ela foi operada de urgência, tinha festa no abdômen, foi para a UTI e tal. A culpa foi do ozônio? Não. A culpa foi que o profissional que a atendeu não sabia se ela defecava bem para fazer uma ozonioterapia retal, não sabia o hábito intestinal, não fez um preparo adequado, não fez uma insufação do intestino correta e ligou a paciente com a sonda direto no gerador de ozônio, com uma baita pressão. Então, rompeu o intestino dessa paciente. Então, e outros casos que eu já peguei aqui na clínica que vieram até mim. Então, assim, tem riscos? Tem. O risco é a falta de conhecimento. E eu falo assim, eu estou no ozônio, vai fazer 10, fazer 11 anos, que sou profissional, mas eu estudo ozonioterapia desde o princípio da minha faculdade de medicina. Já estagiei fora durante as minhas férias de faculdade, mas estou em contato há um bom tempo. E eu sou um menino na ozonioterapia, estou aprendendo. Eu vou morrer daqui, se Deus quiser, 70 anos, ainda aprendendo sobre o corpo humano. Porque a saúde, a medicina, é uma ciência de verdades transitórias. Então, a gente sempre tem que estudar. Então, Ale, o principal risco é não saber o que está fazendo. Pô, maravilhoso. Aqui foi publicado um estudo agora demonstrando a eficácia do peróxido de hidrogênio contra o Covid-19. Bom, esse eu posso até falar que realmente foi publicado Na verdade, foi publicado tem uns 45 dias do uso do peróxido de hidrogênio contra o Covid-19, peróxido de hidrogênio a 0,5%. E tem um robô lá no metrô da China, Hong Kong, e ele borrifa o peróxido de hidrogênio a 0,5% para matar o Covid-19 e, claro, outros vírus. Mas muito interessante. Obrigado pela pergunta. E tem uma pergunta bem polêmica aqui também, sobre se é liberado para a estética. Eu acho que isso é uma dúvida bastante grande de muitos. Falam assim, mas é liberado, ozonioterapia é liberado para a estética? Olha, Ale, aí a gente teria que segmentar por... Ô, Alan, beijo, meu irmãozão aí tá online. Alan Brasil, um dos maiores coreógrafos do Brasil, cara. O cara é incrível. Entra lá, @AlanBrasil10, sério, o cara é sensacional, sem falar, desculpa. A ozonioterapia é liberada ou não é liberada? É o seguinte, a ozonioterapia eu preciso entender para cada conselho de classe e para cada órgão regulador, tá? Se eu for falar, por exemplo, na fisioterapia, o parecer do CREFITO, se não me engano, né, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o parecer foi um parecer um pouco dúbio. Eu não estou discutindo o que pode e o que não pode. Não sou eu que faço isso, tá? Só que, assim, ao meu ver, alguns procedimentos invasivos cabem ao médico fazer. Alguns, como procedimento de manipulação de articulação, COFITO, né? Alguns, por exemplo, se eu for fazer uma quiropraxia, for um osteopata fisioterapeuta, eu colocar uma vértebra, mexer uma vértebra, eu como médico, mais que eu mexa com medicina esportiva, eu posso lesionar meu paciente. Eu não faço isso, porque cada habilitação tem seu estudo. Então, a abrangência do COFITO, ela é um pouco ampla em relação à ozonioterapia, mas abrange com certeza isso de fato a parte estética. Isso é muito bacana. Eles foram muito claros na resolução, aonde a ozonioterapia para fins estéticos e dermatológicos pode ser sim feita sob supervisão de um fisioterapeuta habilitado. Ponto. Tá? Na enfermagem, isso ainda não se delongou para a estética, e sim para procedimentos, principalmente na área de feridas, principalmente na área de paciente, reabilitação de feridas, uso de óleo ozonizado, cuidados com pacientes que têm escaras, né? Pacientes acamados, entre outras coisas, tá? Na área da medicina, aí o bicho pega, né?
Na área médica, eu já falo de antemão que o Conselho Regional e Federal de Medicina coloca a ozonioterapia como uma terapia experimental. Respeito a posição do conselho, tenho amigos que já foram conselheiros, respeito muito o conselho, posso não concordar, mas eu respeito muito. O ponto maior é, hoje a ozonioterapia na medicina, ela é experimental. Isso significa que os seres humanos são ratinhos? Não, isso que eu estou comparando. Apesar da ozonioterapia ser feita na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Áustria, na Suíça, eu posso ficar o dia inteiro falando de grandes países aqui. No Brasil, ela é experimental. E para médicos, ela só pode ser feito através de um centro de pesquisa com um trabalho protocolado, com um número de CAE, chama CAE, um número já aprovado pelo CEP e CONEP, Conselho de Ética de Pesquisa e Conselho Nacional de Ética e Pesquisa. Então, por exemplo, para eu fazer ozonioterapia, o meu paciente assina um termo e ele tem que estar dentro do protocolo de pesquisa. Isso na medicina. Na fisioterapia, isso não é necessário. O termo de consentimento informado, sim, como todo procedimento. Mas na estética, fisioterapia, enfermagem, a gente já está tendo esses pontos, né? E que já está liberado em alguns pontos. E na estética, eu ainda não vi nenhum parecer, mas creio que na área de medicina estética, a gente já avançou muito, até pelos meus alunos, pelo que eu vejo fora do país, dando aula fora do país, isso tem avançado muito, né? Bom, eu sei que você tinha uma agenda de muitas visitas para fora do Brasil, uma agenda antes do Covid-19, e que esse trabalho de formação em relação à ozonoterapia, que a Botânica Mineral está passando a apoiar também, esse trabalho de formação, para que a informação possa chegar da melhor maneira junto a esses profissionais, de maneira séria, de maneira clara, de maneira objetiva, dizendo dos prós, dos contras, de maneira coerente e consistente. Então, a Botânica Mineral está apoiando, sim, esse trabalho de formação. Contamos aí com a sua experiência, que hoje, como pioneiro da ozonoterapia estética no Brasil, não poderia deixar de fazer parte. E eu agradeço imensamente, porque além de você ser um médico muito conceituado, eu lhe conheço pessoalmente, você é um grande amigo, também lhe tenho de forte admiração. Então, para aqueles que estão nos escutando, saibam que a Botânica Mineral, como já vinha apoiando lá atrás, com o Dr. J. Bussardi, que está bem, né? Algumas pessoas daqui eu estou vendo, estão curiosas. O Dr. J. Bussardi esteve 4 meses no mosteiro, mas já retornou, ele está muito bem, mandando um beijo para todos vocês, mandando um beijo para você também. E aqui vai uma pergunta que apareceu na tela, mas que ele também fez. Então, a pergunta de uma colega aqui, também do Dr. J. Bussardi. Quais são as contraindicações da ozonoterapia na estética? Olha, Lê, as contraindicações, elas são muito relativas, tá? Existe a questão da enzima G6PD, que a gente dosa na corrente sanguínea, para pacientes que vão receber ozonoterapia desportiva, pacientes que vão receber ozonoterapia sistêmica. A G6PD é uma enzima que está presente dentro das células vermelhas, das hemácias, responsável por proteger essas células vermelhas para que elas não sejam rompidas por nenhum invasor, por nenhum oxidante, por exemplo, por nenhum radical livre. Essa enzima é quem faz a glutationa dentro das células vermelhas. E existem pessoas, raro, existem pessoas que têm uma doença chamada favismo. E essas pessoas, elas não... Favismo. Ou de um tempo para cá, a gente dosa isso no teste do pezinho, né?
mas as pessoas um pouco mais velhas não dosaram. O fato é, quem tem favismo sabe que tem favismo, pelos sintomas, por tudo. O paciente que vai fazer uma ozonioterapia sistêmica é obrigado a fazer o exame da G6PD e ponto. A gente pode discutir isso outro dia. O paciente estético, ele respeitando as dosagens, as concentrações que a gente leciona, são concentrações diferentes do que ensina. O pessoal ensina concentração alta. E não é isso que resolve na estética, né? E o volume respeitado, mesmo o paciente com deficiência dessa enzima, está apto para fazer a ozonioterapia estética. Tá? Isso a gente ensina na formação. Então, a principal contraindicação seria um paciente com favismo. Tá? Uma outra contraindicação relativa, o ozônio é um gás. E para quem gosta um pouquinho mais de física, pelas leis de expansão dos gases, caso você mergulhe com cilindro, você tem expansão desses gases. Caso você pegue um avião, apesar da gente achar que o avião é totalmente pressurizado, isso não é, né? Ele não é totalmente, senão os comandantes e as comissárias não teriam os problemas que tem, de trombose, etc. Você também tem expansão dos gases lá em cima. E até por isso que quando a gente viaja de avião, a gente tem bastante cólica abdominal, porque os gases se expandem. Então, fazer ozonioterapia estética, principalmente a facial, e ele é um gás, por mais que o paciente vá pegar um voo, e eu falo isso porque o meu centro clínico ele fica a 1.000 metros de Congonhas, então eu recebo muita gente de fora, e eu aprendi errando. O paciente, você colocar 1 ml, por exemplo, numa glabela, esse paciente pode chegar com o rosto todo deformado no destino, por uma expansão de gás. Isso é autolimitado, isso termina, isso regride ao normal, mas você assusta o seu paciente. Se esse paciente estiver fazendo um pós-operatório de cirurgia plástica, ele fez o gás ali alguns pontinhos, e ele pegar um avião, você pode romper os pontos dele, porque esse gás se expandiu. Então, não é recomendável fazer a ozonioterapia subcutânea estética e colocar um paciente no avião nas próximas 12 horas, pelo menos. Assim como o mergulho. Mas sabe, por que você fala do mergulho? Porque eu já vi. Eu já trabalhei um tempo com mergulhadores de plataforma da Petrobras e esses mergulhadores, eles tinham risco, eles vão a 100 metros de profundidade, eles tinham risco de fazer algum problema com essa dilatação do gás se eu fizesse um ozônio numa perna dele, por exemplo. Então, as contraindicações, elas são a maior parte na estética relativas. Um pouquinho de conhecimento básico e formação na ozonioterapia já te deixa muito seguro na técnica. E quais as disfunções estéticas que podem ser tratadas com a ozonioterapia? Quais outras disfunções estéticas? Celulite, Lindo. acne, por exemplo. Teve uma pergunta da Cléria Tigre sobre acne. Acne, eu vou dar um exemplo recente aqui do nosso centro de estética. Uma amiga minha de um grande laboratório genético, ela tem um filho dela que tem muita acne. E a gente fez a inauguração aqui de uma nova área do nosso spa e de ozonioterapia, e ela viu a apresentação e falou, cara, eu preciso fazer isso, meu filho, funciona? Eu falei, se não funcionar, você não precisa voltar mais. Conheço ela há muitos anos. E ela, por confiança, veio. E o menino, na 4ª sessão de aplicações locais, drenagem facial com os óleos e cremes ozonizados, fazendo as máscaras com água ozonizada corretamente, esse menino estava com 80% de melhora de inflamação da acne e boa cicatrização da acne. O fato é, a questão acneica, ela é multifatorial. Ela pode ser hormonal, né? Boa parte pelo aumento da produção de dihidrotestosterona, que não vou me delongar aqui, derivado da testosterona, como ela pode ser por uma questão alimentar, ou pode ser também uma questão epigenética ou genética, mas o fato é, a ozonioterapia ela ajuda em todas estas causas, mas, lógico, a gente tem que saber a causa de base. Na celulite,
eu falo que o nosso grande segredo na celulite é a ozonioterapia. Assim como na flacidez. O paciente que começa a fazer ozonioterapia estética, dali a 8, 10 sessões, parece que a paciente ela foi compactada a vácuo. Essa é a sensação que ela tem na flacidez. A gente olha, eu falo que a gente tem muitas fotos de paciente acompanhamentos de trabalhos novos que serão publicados por mim e pela minha equipe, e a gente olha as pacientes, a gente faz a linha das pacientes rebeldes. As pacientes rebeldes são aquelas que não fazem a dieta, passam aqui com a Ju, que é nossa nutricionista incrível, não faz a dieta, continua fazendo porcaria, e você olha a foto no começo e na metade do tratamento e fala, cara, essa cara de pau ainda tá perdendo medida. Então, assim, até nos pacientes que não seguem tudo perfeito, elas têm uma resposta muito boa. Eu falo elas porque a maioria dos nossos pacientes para flacidez são mulheres, mas temos homens também, tá? O que é legal da ozonioterapia? A ozonioterapia no pós e no pré-operatório de cirurgia plástica, Lê. Cara, eu fui muito para a ozonioterapia estética, quis trazer para o Brasil, porque inerente ao procedimento de cirurgia plástica, pode ser no melhor hospital, com o melhor cirurgião, com a melhor técnica. Às vezes o paciente faz um queloide, meu amigo. Às vezes o paciente pode não fazer um pós-operatório de qualidade e soltar alguns pontos. E complicar, né? Ou ter alergia ao próprio esparadrapo que ela fez ali, a bandagem. Então, assim, eu comecei tratando complicação de estética e de procedimento estético, de ácido hialurônico. E assim, aqui em São Paulo, graças a Deus, eu tenho ajudado muitos colegas, eles me mandando as complicações, inclusive preparar o paciente para o procedimento estético. É muito bacana. E tem uma pergunta aqui sobre as formas de aplicação da ozonoterapia. Eu sei que durante a live você falou de maneira pontual em alguns momentos sobre essas formas de aplicação. Mas é possível você citar objetivamente quais as formas de aplicação da ozonoterapia na estética? Na estética, com o maior prazer. Na estética, a gente usa basicamente, tá? As principais terapias são a injeção local de gás ozônio, né? Captado num gerador, no local onde nós vamos buscar o efeito estético. Então, na face, tem seus pontos, né? Quantidade de volume de gás. No abdômen, na coxa, face interna da coxa, face externa da coxa, bumbum. Então, dependendo do local, existe uma injeção daquele gás no tecido subcutâneo, não em vaso, tá? Essa é uma técnica. Injeção direta do gás ozônio, tá? Outra é o uso da água ozonizada. A água ozonizada, ela tem uma propriedade cicatrizante e bactericida, fungicida, virustática e virucida e anti-inflamatória incrível, principalmente pela sua quantidade de peróxidos, que foi o que a gente falou. Então, a gente consegue acalmar a pele pós uma limpeza de pele, né? A gente consegue preparar para a limpeza de pele. Então, a água ozonizada é uma outra arma terapêutica dentro da estética. É a segunda. A terceira é a hidroozonioterapia, que é uma banheira que o paciente faz a imersão nessa banheira, que existem vários programas, desde massagens desportivas para limpar o lactato da musculatura, assim como massagens relaxantes e preparos para o paciente para tratamento de celulite, de flacidez e por aí vai. Existem outras técnicas? Existe a sauna de ozônio, tá? Só que a sauna de ozônio, ela não é tão difundida pelos seus riscos potenciais. Tem gente que ama. Eu, como sou um cara chato para caramba, como cientista e pesquisador que sou, eu gosto, mas tem seus riscos. Tem risco, eu já sou pé atrás. O paciente, ele deita, existe uma tenda que o cobre, uma tenda, e o pescoço fica para fora. Aquela tenda vai sendo liberado ozônio e alguns vapores. Existe risco de sair e inalar? Existe, cara. Então, assim, ainda não existe uma tenda de ozônio perfeita. Se não é perfeito, meu paciente não faz. Então, assim, tem lugares que fazem? Tem, tá? Que mais? As vias sistêmicas podem ser associadas à estética, aumentam o potencial da estética.
Mas então as três que a gente tem que lembrar: a injeção direta do gás, a hidrozonioterapia e a água ozonizada, e o nosso brinde, que é a quarta coisa, que são os óleos ozonizados. Existem óleos para drenagem corporal, existem óleos para recuperação de um paciente para drenagem pós-mastectomia, uma mulher que tirou a mama, ou simplesmente uma drenagem de pós-operatório, ou uma drenagem preventiva. Existem óleos, por exemplo, para finalização do tratamento de acne. Existem óleos e cremes que são utilizados para o preparo e finalização de uma limpeza de pele. Então, os dermocosméticos e os óleos ozonizados é a quarta arma terapêutica que nós temos na estética com a ozonioterapia. Então, isso significa que nem em todos os momentos, não é em todos os momentos que o equipamento é utilizado. Em muitos momentos, você deixa de utilizar o equipamento e pode utilizar um produto legitimamente ozonizado. Com certeza. Então, a gente... o que a gente fala aqui no nosso spa? A gente treina as células aqui e faz mini treinos em casa, né? A gente fala brincando. A gente faz a sessão de ozônio aqui, explica para o paciente como ele finaliza, e em casa ele trabalha com dermocosméticos ozonizados nanotecnológicos, que é o seu home care. É o seu home care de ozônio que a gente fala. Então, com isso, ele consegue finalizar, ele consegue manter as células sendo treinadas, e o efeito estético é muito maior do que um paciente que só vem fazer o ozônio, a aplicação ou a finalização com creme aqui. A gente potencializa, alcança o efeito terapêutico mais rápido. Então, com cremes de qualidade, você consegue fazer isso sim, Ale. Você consegue atingir. E para alguns pacientes que não conseguem vir, os cremes são realmente muito bons. Às vezes ele não consegue vir tomar espetadinha, mas ele usa um sabonete adstringente com ozônio, limpa a pele, tira toda a parte de flora não benéfica da pele, e ele vai lá e depois usa um creme nanotecnológico que ativa a mitocôndria. Né? Então ele começa a fazer uma ozonioterapia em casa também. É possível. Tem menos efeito do que aplicar, mas é um baita efeito para quem não consegue chegar até a clínica, né? E muito interessante, na formação em ozonioterapia estética, que reforço, a Botânica Mineral está apoiando a formação, né, em ozonioterapia estética e claro, você sendo aí esse precursor pioneiro da ozonioterapia estética no Brasil, também apoiando esses movimentos importantes de conscientização e de formação. Nessa formação, então, doutor Caquete, tem dificuldade de chamar de doutor Caquete, mas me chama. aqui fazemos a formalidade. Mas existem os pontos certos para se aplicar a injeção de ozônio no corpo. Para você ter uma formação em ozonioterapia estética, nesta formação, necessariamente, você mostra aonde que efetivamente ela deve aplicar. Quer dizer, isso não deixa de ser um método estudado e cientificamente comprovado. É isso mesmo? É isso. E eu quero pegar um gancho aqui para agradecer a iniciativa do Alexandre como pessoa, incrível que é, e da Botânica Mineral, que é essa empresa com princípio, com valores, dos quais eu compartilho como pessoa, de trazer o tour do segundo semestre que eu faria fora do Brasil. Então, toda pandemia e todo lado ruim tem um lado bom, que é a gente poder trazer todo esse tour que seria feito fora do país para o Brasil. É verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Trazer para o Brasil. Você já estava fora. E agora esse tour que seria fora será feito no Brasil. Então, é bom que os profissionais fiquem atentos a isso, porque uma grande formação está por vir. E a grande sacada de uma grande formação é que eu falo que todo aluno é uma semente que você planta. E se eu não regar sempre essa semente, ela não cresce. Graças ao
nosso criador, todas as pessoas que eu tive o prazer de lecionar, a gente formou, inclusive, grandes pesquisadores para que essas pessoas disseminem. O tempo urgiu. Aqui, rapidamente, retomamos para finalizar agora. E o tempo voou. Nossa, o tempo urgiu. Parece que eu estou olhando para o relógio e vendo 10 minutos a menos. Então, peço desculpa. É a segunda vez que isso já acontece. Já temos aqui... O papo está muito bom. Vamos esperar o pessoal entrar para concluir e responder umas perguntas, né? Já tivemos, aqui eu estou verificando a contabilidade do lado, mais de 700 pessoas que acessaram, muitos aviãozinhos, e de novo reforçando que no segundo semestre de 2020, o Dr. Caquete estaria no exterior lecionando, falando, instruindo e formando pessoas em ozonioterapia e ozonioterapia estética e pela graça, não vou dizer pela graça divina, mas por uma eventualidade do destino, nós teremos a possibilidade de tê-lo aqui no Brasil, formando pessoas, preparando pessoas para a ozonioterapia estética e também eu sei que você, com os médicos, é bastante conceituado. Mas nós estávamos falando sobre as formas de aplicação da ozonioterapia e depois eu lhe perguntei sobre métodos. A ozonioterapia, ela tem, basicamente, os locais exatos para serem aplicados, tem um local específico no braço, nas pernas, não é em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar, Ale. É o que eu falo, a banalização da ozonioterapia é o primeiro passo para você fazer alguma caca, né? Não é só um gásinho que você faz. Eu não estou puxando sardinha nem para um lado nem para o outro. Estou falando o que eu vejo. Porque depois de um certo tempo de carreira e de certa experiência, você acaba recebendo as complicações, né? Se você se propõe a ser expoente de alguma coisa, que seja que você receba também as complicações para ajudar as pessoas. Então, sem uma formação correta em saber os locais para serem aplicados, você faz caca, né? A gente tem que entender que a ozonioterapia é uma baita de uma arma terapêutica. No entanto, senão o governo da Alemanha não apoiaria a ozonioterapia. Senão não seria assim na Itália. Senão os spas suíços não usariam a ozonioterapia como sua principal arma terapêutica. O que a galera sai daqui, os milionários saem do Brasil para fazer spa na Suíça, é para ficar fazendo hidrozônio, cara. É para ficar fazendo aplicação de ozonioterapia. Então, assim, pague em euro. O problema é deles. A questão é assim, é uma técnica fantástica, só que em mãos erradas, como tudo, né? Em mãos erradas, a gente tem problema, né? Então, não se pode banalizar a técnica. Aprender ozonioterapia é abrir a cabeça para o novo mundo. Vai sentar o bumbum na cadeira, vai estudar bioquímica, vai aprender mitocôndria. Aí a pessoa fala, não, mas eu quero trabalhar com estética. Mas a mitocôndria é o principal responsável por manter o seu colágeno funcional. A mitocôndria é o principal responsável pela matrix celular para que você tenha uma boa adesão das células e um efeito estético bom. Então, renegar esses conhecimentos, você não está preparado para a medicina e para a saúde daqui para frente. Então, lecionar a parte da ozonioterapia, o ozônio é uma desculpa para a pessoa aprender muito mais. Então, ela está preparada até para outras técnicas também que virão. Então, não é só aplicar em qualquer local, não é só colocar um gásinho com alguém. Quando um aluno, que eu chamo dos meus grandes amigos de vida, coloca a seringa e a agulha em alguém, eu me sinto corresponsável. Isso é uma extensão do tempo que eu estudei e de formação e do meu propósito. Então, isso tem que ser feito com muito carinho, né? Formar alguém, assim como formar um filho, assim como formar uma família, uma sociedade, é de uma grande responsabilidade de forma correta. E na ozonioterapia, e inclusive em outras terapias, não poderia ser diferente, né? Bom, eu queria saber se você tem aí algumas considerações finais, de novo, reforçando, para que as pessoas possam se manifestar
em relação à formação em ozonoterapia estética, que os médicos também possam se manifestar nesse segundo semestre e nas nossas redes sociais, porque realmente temos que apoiar esse trabalho grandioso que seria feito no exterior e agora vai ser feito no Brasil. Eu queria saber se você tem algumas considerações finais para que a gente possa encerrar. Deu aqueles 70 minutos, porque eu sei que você também tem a sua agenda, que às vezes vai noite adentro. Às vezes vai. Mas assim, não, mas para você, para a Botânica, para os nossos amigos, eu tenho a maior honra de compartilhar vida, né? Que eu falo que tempo é vida. E, Ale, eu tenho uma consideração muito assim, eu tomo muito cuidado e eu tenho a honra quando você fala de eu ser pioneiro em estética no Brasil, isso não é por orgulho, isso não é por ego, isso não é por nada disso. É que realmente eu tive o prazer de trazer a técnica para cá, tá? Pode ser que no mesmo tempo, espaço, 11 anos atrás, alguém tenha feito, sim, mas eu não conheço. Mas significa que eu não conheço que não existe? Não. Né? Mas como eu sou diretor de uma grande associação de ozonoterapia, eu participo dela desde 2009, eu estou na maioria dos congressos, eu falo nos congressos mundiais, internacionais, a gente está naquele núcleo, né, mais central, dessas pessoas que eu tive contato, que são milhares de pessoas, eu infelizmente não conheço ninguém da mesma época. Isso me torna melhor que alguém? Não, eu quero que os meus alunos sejam melhores do que eu. Isso é um presente, né, do meu propósito de vida, que é lecionar também. Então, eu só peço que as pessoas tomem cuidado com os falsos profetas, tá? Não só na estética, como na ozonoterapia e em outras coisas em geral. Porque como a ozonoterapia ainda é meio controversa, a gente abre uma grande porta e portal para o charlatanismo, para o sensacionalismo. Isso acaba queimando a técnica. Então, o meu recado vai... Se não falando que é para fazer uma formação de ozônio comigo, eu estou falando que é para você buscar a ciência, o conhecimento, a ponderação, o caminho do meio. Tudo que é top demais também cai demais. A gente tem que tomar muito cuidado com o sensacionalismo dentro, principalmente nessa técnica, que a gente tem que ter carinho para que ela alcance o maior número de pessoas nesse Brasil que tanto precisa, não só para estética, como para feridas de tanta gente que precisa, com pé diabético, como para dores lombares, que tem gente que está na fila por uma cirurgia há mais de 4 anos e não tem espaço para fazer no SUS. Então, este é o caminho, este é, na verdade, o meu recado que eu quero deixar para vocês do fundo do meu coração. Bom, então eu gostaria aqui de abrir as redes sociais da Botânica Mineral para todas as pessoas, todos os profissionais que tiverem interesse em se manifestar sobre a formação da ozonoterapia estética e encaminharemos para você esses interesses, né? Porque eu sei que você é uma pessoa que também está envolvida diretamente no uso da ozonoterapia no Brasil, também está brigando. Temos lá o advogado, aquele advogado de Bauru, Carlos, doutor Carlos. Doutor Carlos, um grande cara hoje com o Centro de Ozonoterapia em Bauru, que ajuda muita gente. Ele foi um dos beneficiados como paciente de ozonoterapia e ele difunde com muita ética, com muito carinho e com muita presteza a ozonoterapia. Um cara que eu tenho um amor e admiração profunda. Verdade, eu também tenho. Bom, quero te agradecer imensamente, reforçando para todos os profissionais que as redes sociais da Botânica Mineral estão abertas. Mandem as suas manifestações de apoio, de interesse para a formação no Brasil, nesse segundo semestre. Te agradeço imensamente de coração. Receba o abraço da Nação Botânica Mineral e até a nossa próxima live. Ale, eu agradeço novamente. Se quiser repetir o tema, fazer um repeteco de ozonoterapia, porque faltou tempo, o ozônio é muito complexo. Eu estou à disposição, faremos esse repeteco na próxima semana. Eu quero dar um abraço a todos os meus amigos, até os que entraram agora na segunda metade. A gente está finalizando a live aí de 75 minutos, quase, né? E verdade, de coração, a todos que participaram, o Neto, a minha esposa, o Marcos que entrou agora, o Alan Brasil, todas as pessoas da área da saúde que fizeram perguntas muito pertinentes. Peço desculpa por não ter respondido todas as perguntas, porque no desenrolar do papo às vezes não dá. Mandem essas perguntas, deixem para a próxima live, anotem, tragam mais perguntas, porque
porque eu tenho um prazer enorme de levar conhecimento. Com muita gratidão a vocês. Gente, boa noite. Um fraterno abraço. Fraterno abraço, meu irmão. Gratidão. Tchau.